Paizinho de amor, Senhor, hoje agradeço, meu Deus, pelo dia, pelo sábado maravilhoso que o Senhor tem nos concedido. Hoje é um dia de muito impacto em meio do teu povo. Hoje foi o dia que muitos filhos teus saíram para a distribuição dos livros e te agradecemos por isso. Te pedimos, Senhor, mais uma vez a tua presença, a presença do teu Santo e bom Espírito Santo, para que tudo que seja aqui falado não seja eu, mas que seja o teu Espírito, a tua palavra, que venha falar, Senhor, aos nossos corações, às nossas mentes e às nossas almas. Te peço, meu Deus, a tua guia, não só a mim, mas a todos que estão aqui presentes, para que sejam multiplicadores da tua verdade, da tua palavra. E que estejamos, Senhor, nos preparando para aquele grande dia, o dia que o Senhor voltará e nos resgatará deste mundo para a nossa verdadeira pátria celestial. Te agradecemos por tudo e clamamos a tua presença, em nome pelo amor de Jesus. Amém. Bem, queridos irmãos, o tema que eu escolhi para falar hoje fez parte do meu estudo bíblico. E eu não sigo a velocidade do tempo, eu sigo a velocidade da minha análise pessoal da Bíblia. Mesmo que eu tenha que gastar 2 anos para ler toda a Bíblia, eu pedi a Deus que me ajudasse a entender texto após texto, cada capítulo após cada capítulo. Chego a ter 2 dias estudando um único capítulo, mas trazendo a Bíblia e o Espírito de Profecia juntos para um maior entendimento do Espírito Santo, entendimento da palavra de Deus. Estudando a Bíblia, me veio o capítulo de Êxodo, capítulo 1, e se procede também em Êxodo, capítulo 2, mas especificamente Êxodo, capítulo 1. E a partir desse estudo desse capítulo, eu disse, não, esse assunto é importante demais para o nosso tempo, e eu resolvi trazer em forma de uma mensagem. O tema dele é Heranças do Senhor. E aqui nós iniciamos. Heranças do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão de guerreiros, assim os filhos da mocidade. Isso está em Salmos 127. E aqui nós seguimos agora a leitura do texto. Êxodo capítulo 1, de 6 a 10, fala no seguinte: com o passar do tempo, morreram José, todos os seus irmãos, toda aquela geração de José, né? Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Você imagine um exemplo, o Brasil. O Brasil hoje ele é constituído não só por um país de brasileiros, mas é um país em que vieram a influência de muitas imigrações de outros países, ou melhor, pessoas que vieram dos Estados Unidos, do Japão, pessoas que vieram da Alemanha, da Itália, e trouxe as suas influências e se misturou e aumentou, diversificou o nosso país brasileiro. Então, mesmo isso aconteceu, mas não com vários povos, mas um povo específico, que era o povo de Israel, e tornou aquela nação egípcia numerosa e poderosa. Levantou-se sobre o Egito um novo rei. Então, nós não estamos falando agora mais daquele rei da época de José, que não conhecia nada sobre a vida de José. Imagine os feitos que José realizou e que salvou o Egito da fome, né, e da decadência. Então, proclamou ele ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numerosos e mais poderosos do que nós. Olha só,
Olha aí a contingência da visão política daquele novo rei. Olha, nós temos uma nação dentro de outra nação. E esta nação que está aqui dentro é muito mais poderosa e numerosa do que nós. Nós temos que tomar alguma atitude, né? Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois, por contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. Então, na verdade, esse novo rei, ele teve uma visão política. E dentro de uma visão política, ele quis dizer, bem, nós somos menores, eles são maiores. Nós não somos tão poderosos, mas eles são poderosos. E eu não conheço nada que possa trazer nenhuma característica que faça com que eu possa respeitar este povo. Então, praticamente, ele aderiu aqui uma guerra contra o povo de Israel. E aqui nós temos o rei publicamente reconhecia que fora pela misericordiosa interferência do Deus de José que o Egito desfrutava abundância, enquanto outras nações estavam a perecer de fome. Este foi o primeiro rei. Via também que a administração de José havia enriquecido grandemente o reino, e sua gratidão cercou a família de Jacó do favor real. Aqui nós estamos falando daquele primeiro rei egípcio que deu a José a posição de governador. Mas, olha só, preste bem atenção, mas passando-se o tempo, o grande homem a quem o Egito tanto devia e a geração abençoada pelos seus labores desceram ao túmulo. Ou melhor, por que esse segundo rei estava arguindo guerra contra o povo de Israel? Por quê? Porque o primeiro rei, que reconhecia todos esses feitos de José, já havia o quê? Morrido. E ali também foi sepultado a história de José e seu povo. Levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, que ignorasse os serviços de José e a nação, mas não desejava reconhecê-lo e, quanto possível, queria de todas as formas que tudo fosse esquecido. Esse texto de Patriarcas e Profetas me fala muita coisa. Não significa que este segundo rei, ele não sabia nada sobre a história de José. É claro, se ele veio de uma segunda geração, alguma coisa ele sabia. Ele sabia, sim, que José e toda aquela nação de Israel exerceu uma influência poderosa, salvou, fez uma grande obra. Mas ele não queria saber disso, não. Então, o pouco que ele soube da história de José e sua família e seu povo, ele queria deixar o quê? No esquecimento, sepultá-la no ouvido. Por que eu peguei esse texto de Patriarcas e Profeta? A Bíblia fala que toda essa história, né, de José, este novo rei, queria deixar tudo isso no esquecimento. Mas Patriarcas e Profeta fala aqui, sepultá-la no ouvido. Ou melhor, este segundo rei não queria mais ouvir aquela história do povo de Israel e de José, dos seus grandes feitos, para as novas gerações. Interessante isso, né, irmãos? Vamos continuar analisando o texto. Êxodo 1, agora de 11 a 14. Sendo assim, impulsaram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram para o faraó as cidades, armazéns de Pitom e de Ramassés. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam. Vamos lá.
Este segundo rei egípcio, ele não só não queria mais ouvir, ele não sabia da história completa, o pouco que ele sabia, ele não queria mais ouvir, e não queria que este pouco chegasse ao ouvido do seu governo, da nova geração. Então, ele sabia que esse povo estava forte, foi multiplicado. Então, o que ele fez? Já que eu não posso com eles em número, então eu vou partir para cima deles na opressão. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, o povo egípcio começou a opressão em cima de quem? Em cima do povo de Israel. E eles estavam ali o quê? Se multiplicando. E os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho e tornava-lhes extenuante e amarga a vida, com duros serviços. A preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos no campo e toda espécie de trabalho que os obrigava a realizar. Então, não foi só, irmãos, o trabalho no campo, na fabricação de tijolos. Em todo tipo de trabalho, o povo de Israel foi obrigado a servir ao Egito. Continuando. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Quando ajudar, isso aí, irmãos, vamos lá, vamos entrar aqui na história. Então, o rei estava preocupado porque o povo estava muito forte e muito grande e muito se multiplicava, certo? Então, a saúde, né, era boa, né? Então, eles tinham realmente, as famílias eram fecundas, certo? E aí o rei, preocupado com isso, peraí, eu vou dar algum jeito de controlar esse número de israelitas. Então, ele mandou chamar as parteiras Sifrá e Poá. E vamos ver a conversa do rei com essas mulheres hebreias. Quando ajudares as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a quem, irmãos? A Deus, e não ao rei do Egito. E não fizeram o que o rei do Egito lhes havia o quê? Mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-as. Vamos dar um ponto aí. Por que que diante do rei, essas parteiras tomaram a decisão de não obedecer à vontade do rei? Porque elas temiam a Deus, elas sabiam das leis de Moisés, elas temiam a palavra de Deus e as ordens divinas. Então, elas tiveram que tomar uma decisão muito difícil, em que, inclusive, estava arriscando suas próprias vidas, porque ela não estava obedecendo a uma ordem do rei, do governo. Elas estavam entrando em conflito com a ordem direta do governo primoritário que era ali representado pelo rei do Egito. E aí, sabendo o rei que os meninos não morriam, né? Então ele mandou chamar novamente estas duas parteiras e as interrogou pela segunda vez. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-as. Por que agiste deste modo e deixaste os meninos viverem? Fizeram a pergunta para elas. E elas responderam ao faraó. Olha só a resposta dessas duas servas de Deus. As mulheres dos hebreus não são como as egípcias. Irmãos, até aí eu entendo que estas parteiras, elas não só auxiliavam no parto e no nascimento das mulheres hebreias, mas também nas egípcias. São cheias de vida. E antes que as parteiras cheguem,
já deram à luz. Irmãos, o que é que essas duas servas do Senhor estão querendo dizer? Olhe, rei, não temos o que fazer, porque as mulheres hebreias, as servas do Deus Altíssimo, do Deus vivo, elas têm filhos muito rápido e elas têm muita saúde, ó, são cheias de vida, muita saúde. Então, antes que nós cheguemos, já deram à luz, a gente não tem o que fazer, só é fazer os primeiros cuidados, né? Cortar o cordão umbilical, fazer a limpeza da boca da criança, da parte oral, da parte respiratória, tirar as secreções intrauterinas, limpar a mãe, ajudar a retirada do útero e resolver o problema. Em outras palavras técnicas. Mas vamos entender mais sobre estas duas servas do Senhor. Cifrar e Poar, elas foram um exemplo de coragem e fidelidade, certo? E aí eu lanço uma pergunta para todos os irmãos. As parteiras hebreias mentiram para o rei? O que vocês pensam, irmãos? Eu convido vocês a ler Romanos 8:10. Vamos lá. Quem tiver com sua Bíblia, pegue agora e nós vamos ler juntas. Não devam nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a do amor uns para com os outros. Quem tem amor pelos outros está obedecendo a toda a lei, pois a lei diz: não cometa adultério, não mate, não roube, não deseje o que não lhe pertence. Todas essas leis é de fato. Todas as outras são realmente uma só. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. O amor não faz o mal ao próximo. Por isso, quando amamos, obedecemos a toda a lei. Irmãos, Romanos 8:10 responde esta pergunta. Deus não levou em consideração a resposta das parteiras ao rei, porque elas estavam sob uma obediência à lei de Deus. As leis que protegiam o povo de Deus e protege ainda de nossos dias. É interessante, não é? É muito interessante. Vamos seguir aqui o nosso estudo. Êxodo 1, 20-22. As parteiras eram tementes a Deus e, por este motivo, ele foi benevolente para com elas. E o povo ia cada vez mais numerosos e ainda mais fortalecido. Irmãos, quando eu li esse texto, esse verso, eu me lembrei de um exemplo, há muito tempo atrás, que eu escutei, acho que foi em sala de aula, que muitas vezes o boi, ele não tem noção de sua força. Ele está lá com seus músculos, muitos bois chegam a pesar até meia tonelada, mas estão amarradas no focinho apenas a um pau. Um pau que foi cravado no chão, né? E ali foi amarrado o seu focinho. Eles se submetem, né, por aquela vida, né, de escravidão, né, que só sai dali para trabalhar, para comer e depois descansa e volta a trabalhar. Essa é a vida do boi doméstico, né? Mas nunca realmente mediu sua força, porque se ele medisse, ele arrancava a corda, o pau, tudo. Ele não tinha noção da sua força. Então, a mesma coisa aqui traz esse povo numeroso, fortalecido, eles não tinham noção do poder de Deus agir na vida deles. Vamos continuar a leitura. E porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou, fazendo que também formassem suas famílias. Oi, espera. Estas parteiras, será que elas tinham algum problema também de não ter filhos?
E por não ter filhos, ela ajudava outras mulheres a terem seus filhos. O que tinha aqui por trás dessa história dessas parteiras? Que Deus esperou prová-las para dar a elas a grande bênção. Observe novamente o verso 21. E porque as parteiras temeram a Deus, elas foram provadas. Ele as abençoou, fazendo o quê? Também formassem suas famílias. Irmãos, porque estas duas mulheres, servas dos Deus Altíssimo, não temeram o rei, mas temeram a Deus. Se elas tinham algum problema de infertilidade, Deus as abençoou e elas também tiveram seus filhos. Não é uma bênção a gente entender o texto bíblico? Filhos é herança. Filhos é bênçãos do Senhor, sempre, a todo momento. Eu não vi essas parteiras choramingando. Eu não vejo essas parteiras murmurando por não ter filhos, por não ter uma família completa. Mas eu vi as parteiras que, apesar da sua dor, apesar de não ter seus filhos, de serem mães, mas dedicaram suas vidas a levarem outras mães a terem suas famílias. Bênçãos do Senhor. Deus deu a herança tão desejada a estas mulheres. Vamos continuar o estudo. Certo dia, entretanto, ordenou o faraó a todo o seu povo, a todos os meninos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo. Nilo é o rio, tá? Mas a todas as meninas deixareis viver. Oi, vamos lá, vamos analisar. Não funcionando com as parteiras, este rei, segundo rei, viu, olha, não adianta. Essas mulheres, não vou conseguir nada com essas parteiras, porque elas são mais fiéis ao Deus dela do que a mim. E o que ele fez? Ele ordenou, vamos lá, o que é Faraó, a representação de hoje? É a pessoa mais importante da nação. É como se fosse o presidente da República. Então, ele deu ordem embaixo de leis e ordenanças. Entretanto, ele ordenou, ele deu ordem a todo o quê? Ao povo. Não funcionando com as duas parteiras, ele disse, não tem problema, eu vou jogar toda a nação egípcia para realizar esse feito de controle de natalidade dos meninos hebreus. Foi exatamente isso que aconteceu. A história vai se repetir. A história vai continuar. Muitos de nós hoje não sabemos o poder que tem sobre nós, o poder da oração, o poder da fé. E quanto mais a gente se alimenta da palavra de Deus, mais fortes e numerosos nós ficamos. Mas muitas vezes estamos nos permitindo sermos escravos do pecado. E muitas vezes não utilizando o poder que o Senhor Deus nos concede. E haverá o tempo que seremos provados, como essas duas parteiras foram. E aí o que vai permanecer? Apenas a nossa fé. Para sermos o quê? Fiéis ao Senhor. Mas, mesmo sendo fiéis a Deus, não pense que o poder político vai parar por aí. Ele vai jogar mais alto, muito mais alto. Ele vai mover uma nação contra o povo de Deus. Foi exatamente o que Faraó fez aqui. Ele convocou por ordem política, por ordenança, por leis, que todo menino hebreu que nascesse fosse lançado no rio Nilo, fosse morto, fosse assassinado, afogado, mas que as meninas deixassem viver. A história se repete.
Continuando, certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-os por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, né? Toda criança com 3 meses, né, começa a chorar forte. Tomou uma arca, eu amei essa tradução. Tomou uma arca de juncos, revestiu-o com betume e pinche e colocou dentro seu filho, e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. Queridos irmãos, vamos analisar esse texto com muito cuidado, com muito carinho, porque Deus está nos falando muito deste texto. Naquele meio da ordem, não foi na ordem não foi simplesmente na primeira ordem que esta criança correu risco de vida. Ela correu os 2 riscos. O primeiro, pela ordem das parteiras que não foram obedecidas por temor a Deus, mas o segundo veio muito mais forte. E este casal, né, esta mulher, quando o bebê nasceu, estava debaixo, agora, muito forte, né, das leis em que toda a nação que soubesse ou descobrisse ou desconfiasse que ali no nascimento daquela hebreia, menino, qualquer homem ou mulher egípcio tinha o direito de pegar aquela criança e lançar no rio Nilo para afogá-lo. Era mais do que um exército egípcio. Era mais do que um grupo. Era toda a nação envolvida. E o que foi que essa mulher hebreia fez para proteger o seu bebê? Ela tomou a arca que tinha junco, revestiu com betume e pinche. Irmãos, o que a arca hoje representa para a nossa vida, nós que somos cristãos, filhos de Deus? A arca representa a aliança. A arca representa a lei de Deus. A arca representa mais o quê? A justiça divina. Então, Joquebede, a mãe daquela criança, ela depositou o seu filho não simplesmente a esconder com as suas próprias forças. Ela depositou o seu filho dentro da arca do Senhor. E ela revestiu com fé, ela revestiu de promessa aquele cesto, né? Isso porque aquela arca, aquele cesto representa a arca. Todas as ordenanças foram colocadas naquela criança por obediência. A mesma atitude de obediência que tiveram as parteiras, aquela mulher Joquebede também estava cometendo a mesma atitude para com o seu filho. Então, o cesto representa a arca. O cesto representa a proteção. O cestinho que foi colocado aquela criança, protegido dos maus hábitos, protegido da influência do mundo, protegido da educação jesuíta, protegido do mal. Ela depositou seu filho ali, à beira do rio. Vamos continuar a leitura. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe acontecia. Entre mentes, eis que a filha do faraó desceu para se lavar do rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu que o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-la. Abrindo-o, viu a criança. Era um lindo menino e chorava enternicida, ou melhor, forte. E ela teve compaixão dele, declarou: é filho dos hebreus.
Irmãos, o que foi que aconteceu? Depois que esta mãe, Joquebede, entregou o seu filho à arca do Senhor, no cesto de junco, com toda a proteção de cuidados na qual ela havia recebido dos seus pais, todas as orientações divinas, ela entregou o seu filho às mãos de Deus, à beira do rio. E aí a princesa viu entre os juncos, né, entre as plantações ali aquáticas, e tinha um cestinho, encontrou um bebê, e ela teve compaixão. Por que ela teve compaixão? Porque ela sabia que aquela criança foi lançada para ser salva, porque estava sob ordem, né? Ordem mundial ali, uma ordem de toda uma nação, que todo menino hebreu deveria ser morto. Vamos ver o que aconteceu com essa criança. Então a irmã do bebê aproximou-se, sugeriu à filha do faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar esta criança? Irmãos, que menina instruída pelo Espírito Santo. Ela não foi dizer, olha, essa criança não pode ser sua, é da minha mãe. Não, ela estava ali. Olha, a gente aprende tanto com esse texto. Aquela criança que era a irmã do menino Moisés, ela creu na mãe, na fé da mãe. Ela creu, porque quando Joquebede entregou o seu filho nas mãos de Deus, porque ela já tinha protegido seu filho com todas as ordenanças da arca, a filhinha dela também creu que Deus cuidaria. E ela estava ali debaixo também de uma ordem da fé. A fé de uma criança. E Deus, vendo a fé daquela criança, o Espírito Santo a usou. E ela usou de muita sabedoria que só Deus poderia dar. A filha do faraó prontamente respondeu, sim, vá. E ela partiu. Pois a jovem e a chamou a própria mãe da criança, a menina. Então a filha de faraó orientou-a. Leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário, a te pagar. Queridos, esta mulher que confiou, entregou seu filho, confiou completamente no Senhor, agora estava sendo chamada para educar nos ensinos bíblicos, nos princípios, na leitura, nos estudos, na palavra de Deus, na saúde, no vestuário, tudo. Deus estava devolvendo a ela tudo que ela colocou dentro do cesto da arca. Tudo. Tudo que ela cria, que ela depositou naquela arca, naquele cesto, que representa a arca, Deus estava devolvendo a ela. Você vai fazer, filhinha. Você vai cumprir essas leis e ordenanças que você creu. E não só ela cuidou do seu filho em segurança, mas ela ainda recebia um salário mensal para todos os seus gastos. Veja que Deus poderoso nós temos, né? Então, leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés. Irmãos, a segunda vez que Joquebede entrega seu filho. Mas também, irmãos, é a segunda vez que Joquebede entrega este mesmo menino protegido, coberto com a arca das ordenanças divinas. Sim ou não? Parem e pensem comigo. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E deu o nome de Moisés, justificando, eu o tirei das águas. Né? As águas turbulentas daquele tempo. E aqui nós temos uma foto, né, da princesa quando encontrou o pequeno Moisés. Os juncos são essas plantas aqui, ó,
e o cestinho na qual não entrou água, que estava muito protegido, né? E pela proteção divina também, nós vamos entender mais um pouquinho sobre isso aqui. Então, Deus realmente cuidou e poupou daquela criança, porque ela tinha o quê? Uma grande obra a fazer. Continuando. Os anjos estavam ali, nós vamos entender isso em Patriarcas e Profetas, capítulo 22. Toda agora a nossa análise vai ser em cima já fizemos a parte da bíblica, e agora vamos fazer a parte do Espírito de Profecia, certo? No capítulo 22. E havia outros vigias, além daquela menina, né, a irmã de Moisés, que estava vigiando o cestinho, havia outros vigias. As orações fervorosas da mãe haviam confiado seu filho ao cuidado de Deus. E anjos invisíveis pairavam por sobre o seu humilde lugar de descanso. Os anjos encaminharam a filha de Faraó para ali. Sua curiosidade foi provocada pela pequena cesta, e ao olhar para a linda criança que dentro estava, leu a história num relance. Gente, é muita informação aqui maravilhosa. Qual é a mãe hoje que pega seu filho debaixo de uma lei de morte, entrega seu filho a Deus, dá as costas e vai embora? Se esta mulher não tiver tamanha fé de que Deus cuidaria. Deus honrou tanto Joquebede, que entregou o seu filho Moisés nas mãos de Deus, que Deus não enviou um anjo, não, irmãos. Foram muitos anjos. Anjos invisíveis. E estes anjos foram eles que encaminharam aquele cestinho até a princesa. E quando a princesa olhou e viu aquela criança, num relance ela entendeu todo o histórico daquela criança. Por que ela entendeu? Porque os anjos estavam ali dando as orientações. Continuando. As lágrimas do bebê despertaram-lhe a compaixão, e suas simpatias se estenderam à mãe desconhecida, que recorrera a tal meio para preservar a vida do seu precioso pequenino. Que eu escrevi a parte errada, tá? Seu precioso menino, pequenino. Resolveu que ele deveria ser salvo. Ela o adotaria como seu. Ela entendeu toda a história daquela criança, que é o menino Moisés, e ela resolveu que aquela criança deveria ser salva, e ela adotou como seu filho. Irmãos, foi muito mais além do que Joquebede poderia imaginar. Continuando. Satanás foi o instigador disto, de toda esta tramóia. Na verdade, não era porque o rei queria ter esse controle da natalidade do povo hebreu, porque eles poderiam ser mais fortes e tomar o reinado do Egito. Não! Aquilo ali foram uns argumentos, talvez mais palpáveis, que Satanás estava colocando, mas as reais intenções verdadeiras estavam por trás. As reais intenções era impedir que o libertador viesse ao mundo. Satanás foi o instigador disto. Sabia que um libertador deveria levantar-se entre os israelitas. E, levando o rei a destruir seus filhos, esperava frustrar os propósitos de quem? Divinos. Impossível. Na primeira tentativa, Satanás foi o quê? Derrotado, por causa da fidelidade das duas parteiras hebreias. Segunda tentativa para destruir o libertador que Deus enviou, usando toda uma nação. Sabe o que foi que Deus fez? Não frustrou os planos divinos. Deus protegeu o menino Moisés. E foi dentro da casa do próprio faraó, daquele segundo rei, que o verdadeiro libertador foi criado e sustentado, com o que tinha de melhor em todo o reino do Egito. Que Deus é esse que protege os nossos filhos?
até o que eu nunca na mente de Joquebede poderia imaginar. Nada pode frustrar os propósitos divinos, a não ser a nossa desobediência. Mas estando em obediência, nada pode nos deter. Mesmo assim, Deus reconta uma nova história, mas os propósitos serão cumpridos. As mulheres, porém, temiam a Deus e não ousavam executar o cruel mandado. O Senhor aprovou o procedimento delas e as prosperou. Continuando. O rei, irado pelo fracasso do seu desígnio, tornou a ordem mais existente e ampla. A nação inteira foi chamada a dar, caçar e a matar suas vítimas indefesas. Esse aqui é o comentário de Patriarcas e Profetas referente a este assunto. Irmãos, toda essa história bíblica vai voltar nos nossos dias. Haverá a primeira prova. Sendo fiéis na primeira prova, haverá uma segunda prova. Só que dessa vez, não é apenas um grupo que vai tentar combater e abater os nossos filhos, que são as heranças do Senhor, mas uma nação inteira vai à caça dos nossos filhos. Porque estes filhos são os libertadores do nosso momento. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas de todas as filhas guardareis com vida. Enquanto este decreto, veja, irmãos, vem como decreto, estava em pleno vigor, um filho foi nascido em Arão e Joquebede, israelitas devotos da tribo de Levi. A criança era um menino formoso, e os pais, crendo que o tempo do libertador de Israel se estava aproximando e que Deus levantaria um libertador para o seu povo, resolveram que seu filhinho não fosse sacrificado. A fé em Deus fortalecia o seu coração e não temeram o mandato do rei. O que esses pais sabiam que estava se aproximando? O tempo de Deus. O tempo do libertador de Israel. Então, nós precisamos entender que tempo nós estamos vivendo hoje. Aqui, toda a nação egípcia que obedecer uma ordem dada pelo seu líder manchou as suas mãos de sangue. Todas as crianças, porque não só foi o menino Moisés que foi salvo da morte, muitos meninos hebreus foram mortos. Por quê? Porque a nação egípcia obedeceu restritamente às leis dadas pelo governo satânico. Porque era Satanás que estava por trás, orquestrando toda esta matança. Então, toda a nação que obedeceu à ordem daquele rei sujaram suas mãos de sangue. Geraram ali legalidade sobre suas vidas. E nós vamos continuar analisando esse texto. Até onde chegou essa legalidade? Isso não fica sem preço ser pago. Há um preço. E eles pagaram. E pagaram muito alto. Vamos entender um pouco sobre essa legalidade que a nação egípcia levou sobre si, sobre os seus filhos, sobre sua descendência, porque obedeceram uma ordem do governo, uma ordenança, e não temeram a Deus. Vamos ver o que aconteceu com esse povo contrário, né? Abortos e legalidade. Nós hoje vivemos dando direito ao aborto, em que cada pessoa tem o direito de abortar, né? Dando às mulheres este direito. Hoje, na nossa legislação brasileira, o único direito ao aborto são para alguns casos especiais, em caso de estupro ou de má formação congênita. Mas, atualmente, nós sabemos que já foi retirado do grupo
das leis contra o aborto, o nosso país foi retirado. Irmãos, se aproxima um governo similar ao que aconteceu com o segundo rei do Egito. Hoje, os direitos dos animais, a vida, tem muito mais valor do que o direito da vida de pessoas humanas. Profissionais da área de saúde que vão cumprir esse decreto de lei do aborto, lei ao aborto, dando à mulher esse direito dela matar os seus filhos até o 9º mês, né? Todos os profissionais que estiverem envolvidos, participando, atuando com essas leis dadas de aborto, também estarão sujando suas mãos de sangue, da mesma maneira que aquela nação egípcia realizou quando pegou aquelas crianças, aqueles meninos hebreus, a que foi a caça e lançou ao Rio Nilo. Crianças hoje já estão sendo lançadas, sofrendo muitas intervenções químicas, num tempo muito curto de vida. O nascimento de muitas crianças, eu quero falar sobre isso. Mesmo diante da história que vai ser repetida, da época de Moisés para os nossos dias, Deus ainda levanta o quê? Aquele povo, muitas Joquebedes, fiéis a Deus, que protegeram seus filhos com betume e pinche, e colocaram seus filhos dentro da arca da aliança, onde continha a lei de Deus no coração dessas crianças, onde continha ali a justiça de Cristo dentro dos seus corações, e aonde elas foram criadas debaixo das leis da saúde, das leis de vestuário, de muitas das leis e ordenanças dadas pelo Senhor através da luz da Bíblia. Estas crianças serão as crianças que estarão envolvidas no alto clamor. Quando eu estava lendo esse texto, irmãos, eu estava analisando muito com meu Deus, Senhor, o que o Senhor está me mostrando? E algo muito interessante que eu compreendi é que essa história ela vai se repetir. O Espírito Santo, filha, isso vai se repetir. O nosso povo precisa criar estas crianças debaixo das ordenanças do Senhor e entregar essas crianças completamente e protegê-las dentro da arca, dentro do cesto, do betume, do barro, de tanta resistência que as águas, que a destruição do mundo e das outras nações, da influência do mundo, não as alcance. E mesmo que ela passe por entre essas águas não a toque e muito menos a sufoque nem a mate. E que elas sejam guiadas por anjos, pelas orações de mães e pais fiéis ao Senhor. Porque eu fiquei pensando, Senhor, sabemos que está se aproximando o tempo de angústia, tempos difíceis, e ainda vimos no nosso povo mulheres fiéis, servas do Senhor, ainda tendo filhos. E muitas vezes eu me peguei pensando, mas por que ainda ter mais filhos? Se estamos vivendo um tempo que ai das mulheres que amamentam, que têm filhos. Mas Deus, através desse capítulo, ele me responde. Porque ainda há libertadores a nascer. Ainda há uma geração. Irmãos, estes libertadores do povo de Deus, estes pequeninos serão testemunhas. Muitas das nossas crianças, heranças do Senhor, eles que vão pregar quando muitos dos nossos, que os seus pais e os nossos irmãos e pessoas adultas estarão presas em masmorras ou mortas. São elas que vão cumprir a parte que corresponde à proclamação do Evangelho. Por isso que o nascimento de crianças... Olha, não sei se vocês observaram, mas nesse período de pandemia para cá, houve um boom de nascimento de crianças. Por quê? Eu entendia no princípio que não era muito tempo.
Mas a palavra de Deus diz, não, filha, ainda tem uma geração. Não sei se essas crianças vão chegar à fase adulta como chegou Moisés, mas uma coisa eu sei, que serão provadas, passam pela mesma provação que nos tempos de Moisés se seguiram. Ainda há libertadores do povo de Deus nascendo. Ainda uma pequena geração. Nós somos a última geração, mas vem crianças, sim, trazendo esta palavra. A fé será colocada à prova novamente. Vamos continuar aqui analisando esse texto. Antes do tempo de angústia. Olha o que esse texto da irmã Ellen G. White, uma autora americana, fala sobre este momento, dessas crianças que estão nascendo, do tempo que Moisés nasceu. Ellen G. White também menciona que Deus permitirá que alguns filhos descansem antes dos tempos difíceis e finais. Esse descansem aqui é que morram. Frequentemente, o Senhor me tem revelado que muitos pequeninos hão de ser levados ao descanso antes do tempo de angústia. Irmãos, é para os nossos dias. Veremos nossos filhos outra vez. Como? No céu. Então, vamos pensar. Deus protegeu Moisés naquele cestinho e ele foi um libertador. Mas as outras crianças hebreias que foram descobertas pela nação egípcia, que aquele povo foi à caça e lançaram aquelas crianças no rio Nilo e foram mortas, descansaram pela aprovação do Senhor. Por quê? Porque aqueles tempos eram tempos de angústia, tempos difíceis. Novamente, a irmã White fala, haverá novamente esse tempo. E os nossos filhos, estas heranças, também serão retiradas. Uns permanecerão para testemunhar e ser libertador da palavra. Aqueles que estiverem o quê? Que foram colocados dentro da arca de betume. As demais, que talvez não tiveram toda essa proteção divina, todo esse ensinamento, Deus, para salvá-las, vai retirá-las antes do tempo de angústia. Veremos nossos filhos outra vez. Onde? No céu. É necessário tamanha fé da fé de Joquebede. Encontra-nos-emos com eles e os reconheceremos nas cortes celestiais. Pode no Senhor a vossa confiança e não temais. É quando, muitas vezes, nossos filhos, hoje, que já estão conosco, os que descansaram no Senhor, Deus usará o quê? Seus pais, para serem esses mensageiros de Deus. Protegendo seus irmãos, não é porque Deus é mau, não é porque Deus tem prazer no sofrimento de um filho seu, é porque Deus está protegendo estes filhos. Então, poucos permanecerão vivos, como foi na época de Moisés. E aqueles que permanecerem é porque tem uma obra especial. Os demais descansarão e os seus pais serão os mensageiros de Deus nesse tempo de angústia, tempos difíceis, debaixo de opressão, debaixo de leis e ordenanças de caça ao povo do Senhor, aos filhos as heranças do Senhor. E eu queria falar um pouquinho também sobre a herança que foi levada aqui pelo povo egípcio. Irmãos, todo o povo egípcio. Avançando na história de Moisés. Moisés veio, nasceu, cresceu, né? Entendeu que ele não era egípcio, mas ele era hebreu. Foi para o deserto, passou 40 anos, Deus o chamou, ele voltou para o Egito e ele foi ser, de fato, o libertador do povo. E ele foi ali e levou todo o poder de Deus através das 10 pragas do Egito. Nós sabemos que muitas das pragas do Egito, irmãos, prestem bem atenção,
Muitas das pragas do Egito estavam relacionadas aos deuses pagãos que os egípcios tinham. Eles adoravam a Rã, tinha um deus que tinha uma cabeça de rã. Eles adoravam o rio Nilo, achavam que o rio Nilo era o deus que mantinha toda a vida. Eles adoravam as moscas, eles adoravam muitas coisas, e Deus foi derrubando. A cada praga que vinha, Deus derrubava um deus ou uma adoração egípcia pagã. Mas a última praga estava relacionada a quê, irmãos? Foi morte dos primogênitos. Morte dos primogênitos. Que Deus era esse? Tinha, na época, os egípcios um Deus que eles adoravam, o Deus primogênitos? Não, irmãos. A nação egípcia estava pagando por legalidade a morte dos seus filhos primogênitos, porque eles mancharam suas mãos de sangue quando mataram os primogênitos do Senhor, os meninos. Por isso que Deus disse: porque mataste os meus primogênitos, eu matarei os teus. Esse é o texto. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, isso foi uma herança hereditária maligna. Era um preço que estava em aberto do povo egípcio. Por isso que a 10ª praga foi a morte dos filhos primogênitos. Tanto o faraó, começando pela casa de Faraó, porque ele perdeu seu filho primogênito, e não havia, segundo o Espírito de Profecia, não havia uma casa sequer egípcia que não houvesse o seu morto. Por quê, irmãos? Porque se envolveram ao manchar suas mãos de sangue com a matança dos filhos hebreus. Herança hereditária maligna. Ela se prosseguiu. Por quê? Porque matou crianças, as heranças do Senhor. Não existe nenhum pecado encoberto, irmãos. Então, todo o povo que obedeceu à ordem daquele segundo rei egípcio de matar crianças, e todos que se envolveram, todos também pagaram por morte de seus filhos. Heranças hereditárias malignas teve preço. Continuando aqui a nossa análise, eu queria falar um pouquinho sobre essas heranças, que são os filhos, né? Heranças do Senhor. Eles também seguem uma proteção de anjos, certo? E aqui eu quero trazer primeiro um exemplo contrário. Eu estou lendo, e convido vocês a lerem também, o livro da história do Gabriel Estevão. É um menino que foi criado, é um ex-satanista, que foi criado pelos demônios, né, pelos anjos caídos, juntamente com Satanás e os seus avós, que eram de posição muito alta, para ser usado como instrumento de Satanás nos nossos dias. Mas, escutando, lendo a história dele, quando criança, me trouxe muita coisa, muita informação. Uma delas é que, na gestação do menino Gabriel, estava ali sendo gerado o menino Gabriel cheio de demônios. Que coisa forte, né, irmãos? O que é uma legalidade dada? Toda a família de Gabriel, tanto da parte da mãe quanto do pai, tinha pacto com o demônio. E toda essa legalidade deu permissão para que, sendo gerado o menino Gabriel, ali também tivesse um útero, junto com essa gestação, muitos demônios. E por que isso? Porque ele tinha uma missão. Crianças usadas pelo mal para tratar os libertadores de Deus, ou melhor,
Hoje, existe também muitas crianças, infelizmente, que são usadas pelo mal para maltratar quem? Os libertadores do Senhor, as heranças do Senhor, certo? Os satanistas da sociedade secreta de alto escalão têm o mesmo cuidado com a saúde dos seus filhos médiuns. Vocês sabiam disso? Toda a orientação que Satanás deu, juntamente com os seus demônios, para que aquela criança, aquele menino Gabriel, fosse criado, são as mesmas orientações divinas. Com bons hábitos, na alimentação, ele só podia comer alimentos vivos, não podia comer refinados, não podia comer alimentos que foram modificados, não podia comer alimentos de origem animal, não podia, para manter a mente o quê? Aberta, para ter uma mente aberta para ouvir coisas espirituais. Neste caso dele, eram os demônios. E eles obedeceram restritamente à ordem dada pelo inimigo. E assim se prosseguiu. E eu me perguntei quando eu fiquei lendo, mas Deus também nos dá essa orientação. Por que que nós, que temos nossos filhos, a herança do Senhor, vindo como bênção, não estamos colocando estas leis de saúde, da verdadeira educação cristã, na modéstia cristã, colocando os nossos filhos dentro do cesto com betume, com barro, com proteção das leis divinas, para que as suas mentes sejam abertas para ouvir a voz do Espírito do Senhor. Irmãos, estamos vivendo ou não os mesmos dias de Joquebede? Aonde nós estamos colocando os nossos filhos? Estamos confiando em casa? Onde outros filhos, irmãos, tem crianças que têm certos comportamentos que, meu Deus, me perdoe, mas o menino é usado. E esses meninos, eles são usados de fato. É necessário muita oração pela proteção dos nossos filhos, porque eles são heranças de Deus. Onde eu entro no segundo ponto. Orações intercessórias. As crianças que suas mães oram, recebem proteção divina pelos anjos de luz. Por que que eu coloquei isso? O próprio Gabriel fala que quando ele era criança, que ele tinha todo o entendimento, os espíritos de demônios diziam, vai lá e cutuca essa criança, puxa a orelha desse menino, bate nele, chama ele disso. E quando ele ia, existia uma distinção. Se aquela criança, a mãe e o pai, orassem e tivessem orações intercessórias, o próprio Gabriel não conseguia atingir estas crianças, porque existiam anjos que protegiam essas crianças. Mas as crianças nas quais os seus pais não estavam sob oração intercessória, não havia luz que os protegesse. E ele facilmente ia lá e influenciava, atacava e maltratava as outras crianças que eram da sua mesma idade. E sabe o que acontecia? Essas mães desses filhos que são usados pelos demônios diziam, mas são só criança. Não são não, irmãos. Tem muita criança sendo usada pelo inimigo porque foram o quê? Foram dado a ele legalidade. A herança da bênção segue até 1000 gerações daqueles que permanecem fiéis. Irmãos, se nós temos nossos familiares que vinham de uma geração de fiéis, como Joquebede veio da geração de Levi, ela tinha que prosseguir com a mesma fidelidade. Porque existe uma bênção para estes filhos, para esses herdeiros do Senhor. Bênção de proteção, de cuidado e de um ministério. São crianças que já nascem no coração de Deus com o ministério. E nós só precisamos o quê? Colaborar. Colaborar com o trabalho do Senhor. E qual é a minha parte de colaboração?
exatamente depositar os nossos filhos na arca do Senhor, protegidos com sua palavra, com sua lei e seu juízo, e suas leis de proteção. A entrega total a Deus. Apenas os filhos dos servos fiéis serão protegidos do mal em tempo de aflição. A nova geração será de libertadores, os que darão o quê? O alto clamor. Querido amigo, querido irmão que está aqui me ouvindo, se você ainda tem filhos, mesmo sabendo que está chegando tempos difíceis, das duas, uma. Ou Deus tirará seus filhos e descansará para que não sofram no tempo de angústia, ou estes filhos devem ser preparados, sim, e usados para dar o alto clamor, a testemunha, mesmo criança. Moisés, sem saber ler e escrever, sem entender no mundo, deu testemunho do seu Deus, dentro da arca do Senhor. Porque aquela princesa egípcia, sem ter noção nenhuma de quem era Deus, recebeu a influência desses santos anjos de luz que estavam rodeando o menino Moisés, os nossos filhos, que são as heranças do Senhor, e ela entendeu que ele deveria ser protegido. Não foi um servo de Deus, foi uma ímpia. Foi a filha do faraó. Não há limites para o nosso Deus, os cuidados de seus filhos. Nós é que temos que cumprir com a nossa parte. Toda mãe deve sentir que seu tempo não tem preço. Sua obra será aprovada no dia solene de acerto de contas. Muitas mães abrem mão de estar preparando o cesto de proteção dos seus filhos e troca a educação dos seus filhos pelo emprego, por um salário maior, e estão entregando seus filhos ao poder egípcio, ao poder da lei de uma nação. Estes filhos podem ser tirados nos braços das suas mãos pelo inimigo e ser lançados fora suas vidas. Então, toda mãe precisa entender que é um privilégio de Deus e que não existe nada que possa apagar a educação de uma criança. Essa obra, a maternidade é uma obra, é um ministério. Ministério de educar um servo de Deus, um libertador. Por que libertador? Porque leva a mensagem de libertação do Senhor, leva a mensagem de Deus para um mundo carente, necessitado. Então, é uma obra, e ele vai ser cobrada, e quando vir a cobrança, será de forma dura, e só se salvará toda criança que estiver dentro da arca, previamente preparada, não despreparada. Os despreparados, como aconteceu nos tempos de Moisés, serão lançados fora suas vidas. Recai sobre ela a responsabilidade de formar o caráter de seu filho. Nunca entregue a formação do caráter do seu filho a ninguém que não seja você. Mesmo que seja uma pessoa da sua família. Nunca vai ser igual o da mãe. Especialmente durante os primeiros anos de vida. Se for preciso deixar o emprego, deixe. Se for preciso deixar de ganhar, ter um salário a mais em casa, deixe. Se só você trabalha, clame a Deus. Ele virá um socorro, como ele veio a Joquebede. E ele não só veio no socorro, para quem confiou no poder de Deus, que depois ela educou e seu filho ainda foi paga por isso. Para você viver estas bênçãos, você precisa ser fiel e conhecer o poder de Deus, que vai muito mais além do que a nossa mente pode imaginar. Deus tinha ouvido as orações da mãe, fora recompensada a sua fé,
Com profunda gratidão, foi que ela deu início à sua tarefa. Agora, sem perigo e feliz, né, a Joquebede, fielmente aproveitou a oportunidade para educar seu filho para Deus. Para quem foi que Joquebede educou seu filho? Porque ela ia entregar agora Moisés pela segunda vez para Deus. Confiava em que ele fora preservado para alguma grande obra e sabia que breve deveria ser entregue à sua régia mãe, para ser cercado de influências e que tenderiam a desviá-lo de Deus. Tudo isto a tornava mais diligente e cuidadosa em sua instrução do que nas dos demais filhos. Esforçou-se por embeber seu espírito com o temor de Deus e com o amor à verdade e justiça, e fervorosamente orava para que ele pudesse preservar-se de toda influência corruptora. Olha a oração dessa mulher, dessa mãe Joquebede. Mostrou-lhe a loucura e o pecado da idolatria. Moisés sabia. E cedo o ensinou a curvar-se e a orar a Deus, ao Deus vivo, que unicamente poderia ouvi-lo e auxiliá-lo em toda a emergência. As lições aprendidas ao lado de sua mãe não as esquecia. Quem? Moisés. Quem? Os filhos, as heranças do Senhor, que são criados e entregues dentro da arca do Senhor. Era uma proteção contra o orgulho, a incredulidade e o vício que crescia por dentre os espectadores da corte. Então, aquela pequeno cesto, aquela pequena arca, ela não acabou na vida de Moisés apenas naquele rio. Ela se procedeu até os seus dias finais de adulto. Permaneceu protegido, porque tudo que foi dado desde seus primeiros anos de vida a Moisés, Deus manteve a proteção de Moisés, mesmo diante a influência corruptora de toda aquela nação. De que grande alcance em seus resultados foi a influência daquela mãe hebreia, sendo ela, entretanto, uma exilada e escrava, toda a vida futura de Moisés. A grande missão que ele cumpriu como chefe de Israel testificam da importância da obra de uma mãe cristã. Não há outro trabalho que possa igualar a este. Em parte muito grande, a mãe tem nas mãos o destino de seus filhos. Ela trata com mentes e caracteres em desenvolvimentos, trabalhando não somente para o tempo, mas para a eternidade. Irmãos, eu termino aqui a minha palestra. Que responsabilidade tem nós, as mães, na qual o Senhor confiou a sua herança? Sabendo que muitas vós, tias, também fazem este papel de mãe. Mas é necessário, para tempos difíceis, tempo de angústia, tempo que os nossos filhos serão arrancados dos nossos braços, tempos em que a legislação vai tentar matar os nossos filhos, nós precisamos do quê? Colocá-los dentro da arca do Senhor. Confiar completamente, como Joquebede confiou. Você sabe o que é entregar um filho completamente, dar as costas e ir para casa? Isso é fé. E antes mesmo que os tempos difíceis vieram, Joquebede já exercitava a fé na sua vida pessoal, na sua vida de comunhão com Deus. Por isso que quando chegou tempos difíceis, ela não se desesperou. Ela continuou confiando no poder desse Deus. E Deus devolveu o seu filho e realizou todas as obras divinas que havia planejado na vida desta criança. Que Deus abençoe cada um de nós, que possamos entender que cada mulher hoje que tem seus filhos gerando ou já tem nos braços, tem uma obra especial, ser missionária de um novo libertador.
E não existe desculpas, irmãos. Não tenho tempo. Tem que ter tempo. Tem que dedicar tempo 100%, exclusivo, porque serão eles que realizarão a última obra de Deus. Amém?